Começando mais um Ponto Político, podcast da Trade Marketing. Hoje com o vereador Marciel, do Partido Novo, vereador de segundo mandato. Muito obrigado pela sua presença, Marciel. Vamos bater um papo com ele. Você é um cara relativamente novo já, vereador de segundo mandato. Essa é boa. Relativamente novo Tá com 31 anos? Isso aí. 31 anos é quase uma criança, né? Para essa atuação que está tendo política, né? Como é que tá? Como está a Câmara dos Vereadores de Curitiba? Ó, eu me sinto novo, me sinto jovem, só que agora estou compartilhando a minha bancada ali na Câmara de Curitiba com um rapaz de 23 anos, se não me engano, que ele tem agora, o Kilter. Então daí eu me sinto velho. Que está atuando forte também, que né? também está forte. Então eu já fui o mais novo da Câmara por um período curto, ali no final de 2022, quando a vereadora Ana Júlia saiu do mandato para o Renato Freitas voltar. E daí naquele período ali eu era mais jovem. E daí o que aconteceu? Acho que aí a Ana Júlia voltou, não lembro, só sei que por um período curto eu fui o mais jovem de Curitiba. Agora eu acho que eu tô o 7º, 8º mais jovem, já não tô tão novo assim realmente. Relativamente novo, então só o partido que é novo. Mas é o seguinte, os novos estão dominando. Você pega na Câmara Federal o Nicolas bombando. Uma votação fantástica, foi mais de 1,5 milhão de votos que ele teve, e eu acho que vai para bem mais agora, porque ele está muito ativo, é uma presença, é uma força muito grande, né? Então os novos estão chegando, derrubando a velha guarda, é isto? Não derrubando, né? Tentamos contribuir, tentamos ajudar. O Nicolas, acho que é um pouquinho mais novo que eu, se não me engano. Acho que tem 31 anos também. 31 também, 32, uma idade parecida. E o nosso espírito é trazer novidade, trazer tecnologia, a gente conseguir dar um ar novo à política que precisa, né? No Brasil inteiro a gente vê os mesmos nomes aparecendo e reaparecendo, e quando sai um nome político acaba entrando o filho dele, e eu gosto de ser novidade, gosto de embora estar no segundo mandato, foi muito curto o meu primeiro mandato, porque estive apenas durante a licença maternidade da vereadora Indiara Barbosa, e agora volto para um mandato um pouco mais longo, um pouco mais tranquilidade, e para trazer também novidade. Temos aí projetos, inclusive, já aprovados, um deles, justamente para facilitar, para trazer modernização, para aproximar o cidadão da cidade e a cidade do cidadão. Esse é o nosso objetivo. Vamos falar um pouquinho. Você tem um projeto aprovado agora? Isso. Que é expandir e modernizar os espaços públicos da cidade. É isso aí. O que é isso? Então vamos traduzir para a população. A gente tem um programa já em Curitiba desde 1995, um pouquinho depois de eu ter nascido, que permite o cidadão adotar um espaço público. O que isso quer dizer? Você, empresário, você morador de uma região há muitos anos, tem lá o teu gramado na frente da casa e tem, às vezes, um canteiro na frente da tua casa também. Você chama o teu jardineiro, faz ali a limpeza do teu terreno, faz a roçagem, faz a poda de uma árvore ou outra. Por que não você também cuidar do canteiro que está ali na frente? É claro que isso é dever da prefeitura e a gente paga imposto para que a prefeitura faça isso. Mas às vezes você deixa um pouco mais bonito. Planta ali umas flores, você coloca alguma coisa importante para você, o nome do teu avô, quem sabe que já morava nessa casa há muitos anos, e você ainda traz vida para a cidade, você coloca uma iluminação nova, você traz mais gente justamente para estar nesses ambientes. Então essa possibilidade já existia. A gente tem mais de 1.000 espaços aptos a serem adotados aqui em Curitiba. E, infelizmente, não dá 20 espaços hoje cuidados por empresas, por associações, por moradores, enfim, por qualquer pessoa aqui na cidade de Curitiba. E aí veio o meu projeto. A ideia de justamente facilitar, modernizar, trazer realmente esta possibilidade facilitada para as pessoas. E como é que a gente faz isso? Primeiro, e é o que o projeto fez, colocando no mapa as praças, literalmente. Onde estão cada uma delas? Onde é que elas estão? Que praça que eu posso Qual já foi adotada? Qual ainda não foi? Estava falando aqui com o senhor que aqui perto a gente tem uma praça adotada que é linda, acho que é a praça mais bonita de Curitiba, adotada por um escritório de advocacia, a gente nem fica sabendo. Então, além de tudo, a gente tem que dar publicidade. Essa que eu estou falando é o Largo Erasmo de Roterdã, que foi adotado pelo escritório de advocacia Gaia Silva e Gaed, e que fizeram um investimento enorme lá. Eles não precisavam ter feito isso. Eles só fizeram esse investimento para deixar a cidade mais bonita,
para dar segurança, para dar tranquilidade para as pessoas. Quero mais gente fazendo isso. E nessa praça tem uma feira agora que bomba lá E também. tem a feira que bomba. E assim, a feira é muito positiva, mas também traz problemas. A feira já existia e acontece agora em cima da praça. E o que está acontecendo é que está tirando os petit pavê e daí a praça está perdendo ali um pouco do cuidado e ficando mais caro ainda para o escritório. E a gente está justamente agora trabalhando para fazer esse acordo, para que a gente não precise mais, por exemplo, ter a feira em cima necessariamente da praça, mas quem sabe na rua, para o caminhão não passar em cima da praça e ali estragar o que eles estão construindo. Então, estamos cuidando também de cada praça, cada local que também é adotado. E nesse local, que é aqui perto, né? Realmente tem um espaço na rua de cima ali. Você tem um caminho para fluir na época da feira, que é um caminho alternativo que não muda praticamente em nada, né? Perfeito. É perfeito. E a praça veio muito. E essa é a inteligência que a gente tenta trazer. A gente tenta. Porque quando acontece dessa forma, se não tivesse essa pessoa, esse escritório, o Gaia Silva Gaede adotando a praça, e tivesse a feira ali da mesma forma, quando que alguém ia se preocupar em mudar a feira de lugar para deixar a praça bonita? Se ela fosse a prefeitura. Você acha que o secretário, com tanta praça na cidade, nem vai ver, ia ficar sabendo disso? Não ia. Então, quando a gente traz a população para perto da cidade, como eu disse, quando a gente tem um investimento das pessoas, quando algo é seu ou você investiu naquilo, você cuida. Então, é claro que o imposto tem que pagar o cuidado de todas as praças da cidade, mas a gente tem que reconhecer que são muitos espaços públicos. Graças a Deus, Curitiba é uma cidade muito verde. E, como eu disse, a gente só tinha menos de 20 espaços adotados até pouco tempo atrás, e cidades como São Paulo, que tem um projeto, inclusive, posterior ao nosso, um programa posterior ao nosso de adoção de praças, já tem mais de 1.000 espaços adotados lá. Então, eu não estou reinventando a roda, isso aí existe. Em Floripa, quase metade, em Florianópolis, há alguns anos atrás, o último dado que eu vi, quase metade dos espaços públicos também adotados. Estávamos falando de Londrina. Que você viu uma praça que você disse que deu volta. Eu dei volta na rotatória, tão bonita que estava. Para gravar, gravar e mostrar para todo mundo. E isso engrandece o bairro, a rua que você está. Você se sente bem num lugar que está bonito, né? Você passa, se o teu bairro, se a tua rua está bonita, isso valoriza muito. Eu gosto muito dessa ideia. E essa ideia tem que ser. Sabe, Beto, eu sei que tem muita gente que quer ajudar a cidade, mas não vai ter lá, que nem o escritório de advocacia, milhões de reais para refazer uma praça. Tem gente que não vai ter nem condição de mandar lá o jardineiro para fazer a roçagem. Mas algo que eu quero incentivar, e eu vou nos próximos meses agora, que graças a Deus, com o apoio do prefeito Eduardo Pimentel, com o apoio da Secretaria de Governo, do nosso Fachinello, que está na Secretaria de Governo, com o apoio da Marilza, lá na Secretaria do Meio Ambiente, a gente conseguiu aprovar esse projeto de lei e eles estão muito animados para a gente dar nova vida a esse projeto. E eu sei que tem gente que gostaria de participar, mas não tem dinheiro no bolso para fazer isso acontecer. E a campanha que eu vou iniciar já nas próximas semanas veja, aqui que nem no seu escritório, que local fantástico, que lugar bonito, que flores bem cuidadas. Por que o cidadão não pode pegar uma flor e plantar na frente da árvore, fazer uma coroa de flores na árvore na frente da casa dele? Isso aí é tempo, e tempo geralmente as pessoas têm no final de semana, é uma coisa agradável, é um cuidado da cidade, hobby. Que se isso se torna estimulado na cidade inteira, a cidade inteira fica mais bonita, sem gastar R$1 de dinheiro público, todo mundo mais feliz, traz mais investimentos, porque daí a construtora lá, a Yoshi, que fez lá uma praça bonita que você gostou em Londrina, pode fazer uma aqui em Curitiba, pode trazer mais empreendimentos para a cidade, só temos a ganhar, se desenvolve, fica mais bonito, é o que a gente quer. Ótimo. Você também tem acho que está em andamento, um projeto de tecnologia, inovação e escuta ativa. Isso é um projeto... Explica para a gente o que é. A gente conversou, bateu um papinho antes, eu achei... Me explica para a gente o que é essa escuta ativa. Olha, escuta, a gente sabe o que é. Você, como político, sou vereador, eu receber uma pessoa no meu gabinete e ela fala, olha, vereador, não está dando. O pessoal do escritório, vereador, a feira está lá na frente da praça, poxa, que a gente está investindo e não estamos conseguindo resolver. O pessoal da praça não está nos ouvindo, a prefeitura não conseguimos conversa. Me escute a gente, por favor. Isso é escuta, mas é escuta passiva. Por quê? Porque eu estou lá paradinho. Alguém vai lá para procurar você. Parado lá no meu gabinete, é a mensagem que eu recebo no meu WhatsApp da mãe que está mudando de casa e que o filho está numa creche longe da casa dela e que a prefeitura não está ouvindo ela. Novamente, isso é escuta passiva.
o que é a inovação, o que tem de diferente na minha proposta, na minha visão de cidade, e fico feliz que Curitiba realmente é uma cidade muito inovadora, porque eu achava que estava reinventando a roda, quando já na campanha eu comecei a trabalhar com pesquisa. A escuta ativa é eu ir atrás do problema das pessoas, eu ouvir o cidadão, mandar uma mensagem para ele, principalmente para quem eu quero representar, que é quem produz, quem trabalha na cidade de Curitiba, quem entrega valor, paga imposto e garante, portanto, que a nossa cidade seja maravilhosa. Indo atrás deles, mandando uma mensagem falando qual é o seu problema, onde que você está tendo dificuldade hoje na cidade de Curitiba, tem algo que eu, vereador, possa fazer? E por que eu fiquei muito feliz? Porque esse projeto que eu continuo fazendo, numa escala menor do que eu gostaria, mas a gente está num projeto aí de aprovação de praças, a gente falou um pouco num projeto que a gente tem que dar solução para a questão das pessoas em situação de rua. Então, eu queria fazer mais, e vou fazer mais. E sei que Curitiba já faz muito, que é ir atrás em pesquisas, ouvir os cidadãos com tecnologia, inclusive. Botar pessoas no telefone, botar gente mandando mensagem, e por que não, até ferramentas de inteligência artificial, ferramentas, inclusive, como carros com câmeras, que às vezes nem pergunta para a pessoa. Você vai lá na frente da casa dela e vê primeiro com essa câmera que tem um buraco na rua. Essa é a escuta ativa. Você ativamente prevenir. O prefeito Eduardo Pimentel fala muito isso. Primeiro você trazer a solução antes que a pessoa descubra que tinha o problema. Ponta Grossa tem os carros com as câmeras, né? Outras cidades também, mas Ponta Grossa tem, eu estive lá uns tempos atrás, mas é para multar. Não é esse o nosso objetivo. Longe disso, pelo amor de Deus. Arrumar a cidade. Eu, por mim, podia extinguir as multas, que entendo que tem o seu papel, principalmente quando salva vidas, mas essas de estacionamento, para mim, são muito doloridas. Achar novos mecanismos aí de resolver. Eu vi que multa sem o estar, né? É gravíssima. Então, acho que é grave, se não me engano. Grave uma multa. E o que é, então, coisas que botam em risco o cidadão? Né? Então, eu acho que esses carros com as câmeras, para ajudar a cidade, vai muito bem, né? Nós falamos também de moradores de rua. Isso é uma polêmica. Agora o governo de São Paulo, a cidade de São Paulo, junto com o governador Tarcísio, acabou a Cracolândia, e tem os defensores dos direitos humanos que querem de volta a Cracolândia, né? Eu nunca vi um troço desse, né? A prefeita de Balneário Camboriú também está tirando, e o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, está indo com polícia, com assistência social, né? Com segurança, né? Polícia com segurança, com assistência social, tirando moradores de rua, usuários de droga, buscando internamento, buscando arranjar emprego. Falou, aqui morador de rua não tem por que ficar em Chapecó, vai ser tratada, vai ser cuidada, vamos arranjar emprego. Tá, isso daqui em Curitiba teve um crescimento gigantesco de moradores de rua nos últimos anos. O que dá para ser feito aqui em Curitiba? Olha, o prefeito Eduardo Pimentel, o secretário de Segurança Alimentar, Levercy, o presidente da FAS, o Renan, eles estão trabalhando duro junto com a Guarda Municipal, com a Secretaria de Defesa Social e Trânsito, que estão trabalhando muito para trazer policiamento, para trazer seriedade para a nossa cidade. E estão fazendo isso de forma humana. É importante a qualificação que você fez, Beto, que não é só chegar lá com um cacetete e bater na pessoa que está na rua. Você nunca sabe se a pessoa que está na rua é de fato um drogado, e são muitos, sim, são muitos, mas tem também muito venezuelano que está vindo de fora do Brasil, que está procurando uma oportunidade, que está perdido. Tem muita gente que acabou de sair da prisão, que já pagou a pena lá na prisão e não tem para onde ir. Tem muito jovem de 18 anos que chega no final, chega na maioridade, não tem para onde ir, é órfão. Isso é um problema e vai para a rua, é um problema sério. E os meus olhos abriram para a dimensão e para a complexidade desse problema, conversando com todo mundo. Eu fui da extrema esquerda para a extrema direita, ouvi dos funcionários públicos, dos acadêmicos mais radicais que têm como solução, já digo para vocês qual que é a solução na visão deles, é dar casa para todo mundo que está na rua. Então imagina aí 250 mil reais de uma casa popular, considerando aí a construção, todo o processo de criação da casa, para cerca de, vamos fazer uma estimativa, a gente tem pelo cadastro único hoje com 4 mil moradores de rua, pessoas em situação de rua aqui na cidade de Curitiba. Caiu um pouquinho em relação ao ano passado.
essa postura mais firme do prefeito e colocando policiamento mais intenso e colocando carros da Guarda Municipal em conjunto com o governador Ratinho da Polícia Militar nas diferentes praças, está dando resultado, estancou, parou de crescer. A gente hoje está em cerca pelo cadastro único. Eu não sei se você sabe disso, Beto. Por que tem cadastro único? Porque são as pessoas que estão cadastradas para receber Bolsa Família. Tá. Então, o morador de rua recebe Bolsa Família. Só que muitos que estão na rua não recebem. Então, a estimativa, conversando aí com os acadêmicos, mais à esquerda, inclusive, que para cada pessoa que está na rua, tenha mais um que não está no cadastro único. Então, vamos estimar aí 8 mil, 10 mil pessoas na rua. Pô, multiplica isso aí por 250 mil reais, está falando de 250 milhões, 2,5 bilhões de reais, é isso aí? É. Então, você tem, Mas é a tem saída. esse dinheirinho aí para colocar na... Não, e essa é a saída? Não, mas é Daqui claro a que pouco não. o cara abandonar, vender, Mas alugar, claro que aí não. virar um mercado paralelo. Claro isso que daí, não, pelo amor de né? Deus. E tem muita gente que simplesmente saiu de casa. Exato. Eu e conheci tem casa. uma pessoa que saiu de casa. Ela tem casa, família, tal, ela resolveu morar na rua. Acabou se vendo com droga e resolveu morar na Tem rua. história aqui de Curitiba, de uma senhora, que é a zeladora do prédio de um conhecido meu, que ela se demitiu porque estava recebendo lá um pouco menos de 2 salários mínimos e aí falou que ganhava mais pedindo dinheiro na rua e não tinha tanto gasto, que tinha em morar ali. E foi para morar na rua, não era nem usuário de droga. Uhum. E então, assim, não é solução, não é suficiente. Tem projetos muito legais, inclusive da Igreja Católica, conversei com o pessoal da Caritas, que é isso, eles estão dando moradia para a pessoa, só que com acompanhamento de saúde, com acompanhamento psiquiátrico, a pessoa vai lá para o tratamento, depois volta e tem um lugar para dormir. Pô, projeto maravilhoso, principalmente porque não envolve dinheiro do contribuinte, né? Uhum. Não envolve dinheiro teu, meu, doação, é filantropia, tem gente que quer fazer isso acontecer e um projeto ainda pequeno. Então, imagina, em escala pequena é difícil, eles não estão conseguindo ter um sucesso 100%. A gente está ajudando eles nisso, inclusive, para achar casas, para botar essas pessoas, porque a pessoa ninguém está querendo dar o aluguel da casa, ainda que a igreja banque o projeto. Enfim, estamos ajudando. Acho que é um negócio legal. Tem famílias aí, por exemplo, venezuelanos, chegando desesperados lá da ditadura da Venezuela, chega aqui em Curitiba, não tem o que fazer. E muitas vezes vai para a rua. Então, aí entra no problema da outra solução, que é chegar com um cacetete na mão, tirar o prato de comida do cara, bater nele até ele sair da rua. Assim, eu rio porque é triste, né? É terrível. É um absurdo. É um absurdo. Assim, é uma solução que não é uma solução, é desumano, não existe, são pessoas. Por pior que seja, por mais próximos do morto-vivo que esteja o usuário do crack, ainda ali a fagulha de humanidade que você tem que preservar e que o céu aceita habeas corpus enquanto a pessoa conseguir falar, enquanto ela conseguir abrir os olhos. Então, a gente não pode também ir para o extremo oposto, porque no final das contas, eu tenho suspeita de que muitas vezes quando você segue com esse caminho, você acaba afastando a pessoa da tua cidade e vai para o teu vizinho. O internamento compulsório é proibido. Proibido não é. Não é proibido? Não é proibido. A gente tem... Mas a gente chega na solução. Todo mundo tem medo por causa do Ministério Público, que atua muito forte. Fica verdade, aí e de ter consequências, porque você tentou tirar a pessoa das drogas forçadas e... Quer dizer, qual é o mal pior? Então, internar compulsoriamente? Eu tenho certeza que sim. Ou deixar a pessoa se drogar até morrer, até fazer outros morrerem por causa da droga dele. Tem espaço para internação e tem que ter internação compulsória, sim. Eu estou aqui só criando problema nas várias soluções, mas a gente vai chegar na solução, não se preocupe. Certo. Mas tem que ter internação compulsória de quem não tem mais capacidade, de quem está com um problema de dependência química. Todos os dependentes químicos teriam qualificação para internação compulsória. E veja, eu não vou falar a palavra da minha boca, vou falar agora a palavra de quem está lá na ponta. As irmãs vicentinas estão recebendo lá todos os dias centenas, mais de 500 pessoas, 500 homens geralmente, em situação de rua e dando comida, banho e roupa lavada para eles. Eles falam que quem passa por lá, mais de 95%, dizem que ela falou quase 99%, ela não tem certeza, e aí está o problema, justamente, a gente vai falar um pouco sobre isso, das pessoas são usuários de drogas. Então, veja, para todo esse público, sim, tem que ter internação compulsória, e dá para fazer. O que a Prefeitura de Curitiba aqui estava desenhando e chegou a fazer, inclusive, era você chegar com um médico junto na operação integrada, você tem um atestado ali na hora da dependência química, às vezes na conversa, só que, veja, tem que ter um médico disposto a fazer isso, né? Não é tão simples, é difícil. Mas se o médico sai com um laudo ali da necessidade de internação compulsória, é internação compulsória.
Só que daí a gente tem outro problema. A gente tem 10 mil comunidades terapêuticas para receber essas pessoas. A gente tem 10 mil unidades psiquiátricas em Curitiba? Não tem. E isso é bem caro. É um investimento também que acaba entrando no mesmo problema lá da casa. O custo também não é brincadeira. Porque essa pessoa muitas vezes sai do internamento e vai para onde? E daí, esse é o argumento da esquerda. Tem que ter a casa primeiro. Então, veja, é um problema e tanto. É complexo. Se fosse fácil, já tinha sido resolvido. Se fosse fácil, já tinha resolvido. Eu digo para você, aí trazendo aqui para a direita de volta, o crack é o grande vilão. É o álcool e o crack. Uhum. Os 99% é álcool e crack. E muitos dos que usam álcool acabam indo para o crack no final das contas também. E é ele que fisga, que segura, que prende a alma do cara no chão e ele não consegue sair dali. Que destrói a pessoa. Que destrói a pessoa, destrói os vínculos pessoais, porque daí você vai ver lá a pesquisa daí do lado dos acadêmicos lá da esquerda, porque mais de 40% das pessoas dizem que saíram porque romperam vínculos familiares, porque foram demitidos e estão desempregados. Por que ele foi desempregado? Por que ele foi demitido? Por que ele rompeu o vínculo familiar? Geralmente é por causa do crack. Eu vi ontem uma entrevista na Jovem Pan do delegado Derrit, deputado e delegado Derrit, que ele fala justamente que é o crack. Na rua, é o crack. Não é outro tipo de droga, a heroína, uma cocaína. É o crack que está acabando com a coisa. E eu vou falar o que piora mais ainda, porque daí é a visão da segurança pública, da visão dos policiais, de quem trabalha aí na porrada mesmo. O que acontece? Esse cara que está na rua, além de tudo, ele é cooptado pelo traficante. Uhum. E daí oferece lá para ele, fica com 3 pedras, vende 10 e vira a mula dos traficantes e gera-se uma economia marginal. E infelizmente, se você ficar atento e se for para qualquer praça de Curitiba um pouquinho maior, fique lá meia hora, 1 hora, você vai ver as transações acontecendo. Você vai ver quem é o traficante, quem é o olheiro, quem é muitas vezes a pessoa em situação de rua que está fazendo a frente da venda para o usuário final. E esse é mais um problema nessa equação toda. Mas aí, coloquei aqui para você um emaranhado de... Um leque de complicações. Complicação. Por onde que a gente começa? Eu tenho que separar o joio do trigo. Eu tenho que saber o nome da pessoa. Como é que eu vou ajudar a pessoa? Qual é o histórico, de onde quem vem? Da onde ela veio. Muita gente veio de fora, e às vezes de fora aqui do interior. Agora tem menos, mas estava com um dos presidentes aí, um dos representantes da Associação de Moradores de Rua, que morou por anos aqui em Curitiba, na rua. E ele falou, era muito comum na minha época, a gente vinha do interior, buscava oportunidade aqui em Curitiba, chegava aqui, não achava muita coisa e acabava ficando na rua, bebendo e fazendo amigos, e a minha vida virava aquilo. Então, veja, esse é um caso. Essa pessoa com quem eu conversei nunca usou crack, por exemplo. Agora, o estrangeiro é outro caso. O órfão é mais um. Quantas pessoas estão dispostas a trabalhar? Quantas pessoas precisam de internamento para valer? Uhum. Quantas pessoas precisam ir para a prisão? Porque tem muita gente que tem que ser preso. Isso o pessoal da esquerda parece que ignora. Tem muita gente que precisa ser preso. Eu só vou saber isso se a gente tiver identificação. Se a prefeitura, em todo momento que for alguém lá buscar um serviço, buscar um prato de comida, pedir uma identidade junto. E eu não estou falando para você condicionar uma coisa a outra. Tudo bem, acontece, é a realidade. Muitas pessoas estão na rua, são eles assaltados. Eles, às vezes, por causa do álcool, às vezes por drogas, às vezes por situações estrangeiro que chega e não tem documento. Então, como é que eu vou exigir que o estrangeiro apresente documentos para dar um prato de comida para ele? Mas a prefeitura tem que ser obrigada a pelo menos pedir, e quando a pessoa não tem, ela tem que encaminhar para conseguir essa identificação. Fazer um encaminhamento, um acolhimento para essa identificação. Selecionar as pessoas. Esse é o drogado, esse é o que está desempregado, esse é o que brigou com a família, está ali. Casa para um lá pela igreja, cacetete para o bandido, oportunidade para quem não tem e quer trabalhar. É esse o caminho. Então, eu acho que a gente tenta encontrar soluções mágicas, a gente tenta... É claro, porque está todo mundo muito incomodado, ninguém aguenta mais. Como eu disse, eu quero representar quem produz. Eu fui andar porque isso é escutativa também, ir para a rua, ouvir da boca da pessoa. E o número 1 é a insegurança. O número 1 é o morador de rua fazendo necessidades na frente da loja da pessoa. Pelo amor de Deus. Tivemos aqui na empresa isso daí. Coisa indigna. Eu ter que lidar com isso. Essa pessoa tinha que ser presa por atentado ao pudor.
Isso por si só, para mim, já é uma pena, um crime cometido que deve ser penalizado. Tudo bem, então tem que se dar a solução a esse problema, mas o dever de casa, eu sei que é urgente, mas o dever de casa da cidade é ter identidade, é dar nome para essas pessoas, porque com o nome a gente responsabiliza o criminoso. Contar uma situação aqui para você, Beto, aconteceu faz poucos dias aqui em Curitiba. A pessoa foi entrar na mesa solidária, um homem morador aí da rua, quis sair com um prato de comida, que não pode. É a única regra. É só entrar, consumir lá dentro. Ele foi tentar sair. Por que não pode sair? Porque daí ele joga no chão depois e vira lixo, ou infesta rato. Ou vai vender. Ou vai revender. O que aconteceu? Pra comprar droga. A pessoa, o servidor aqui da cidade de Curitiba, ele pediu para ficar anônimo, mas ele teve que ser realocado. Por quê? Ele impediu o cara de entrar, ele falou, eu vou voltar aqui e vou te matar, morador de rua. Ele teve que ser realocado, mudar o dia a dia dele, mudar a vida dele, passar por essa agressão, e pior, a gente não sabe quem que é o cara. Porque ele pode entrar, pode sair, a gente não tem... Não sabe se... Quer dizer, é um cara que é um perigo. Esse cara tem que ser preso. Esse tem. Amanhã, tem que ser preso na hora. Tem que ver o antecedente dele, se de repente já não tem, né? E vou lhe falar, um cara como esse geralmente tem. Geralmente tem. Deixa eu colocar um pouco na ferida aí, mais ou menos o mesmo tema, o embrião de Cracolândia que está acontecendo no início da Rua Comendador Franco ali, na Avenida das Torres. Tem solução, claro? Olha, o pessoal mais... Curitiba está vendo isso? Tá. Graças a Deus, a gente está com uma gestão que está preocupada em justamente resolver esse problema. Eles estão com receio dos mais radicais, de que qualquer ação que seja feita ali para retirar essas pessoas represente perseguição jurídica, e o Brasil, infelizmente, está sendo campeão nisso. De gente levando processo para o STJ, para o STF, e daí o prefeito nunca mais pode ser eleito para nada, é cassado, perde o mandato, e no final das contas ele mesmo é preso. E esta é a realidade. Então, como resolver esse problema? Com inteligência, tendo dados. Isso é um começo. E tem que ser rápido, porque ninguém aguenta mais. Somado a isso, tem que ter mão firme, sim, para enfrentar o crime. E, infelizmente, esse ponto é muito difícil. Tem vínculos do crime com a polícia que a gente não fica sabendo, infelizmente. Sim. A gente escuta dos próprios policiais, eles sabem, e a gente tem que enfrentar isso. Porque se o crack é realmente, a gente percebe, o grande inimigo, se a gente combate o crack, combate a boca e tira o insumo, não tem mais o morador naquela rua. Isso precisa, porque todo tráfico, não existe mais o tráfico pelo tráfico. O tráfico é com crime organizado. O crime organizado tem que ser inteligência e tem que ser uma ação muito bem pensada. Exato. Né? Porque senão ele coopta o poder público, coopta a estrutura policial, fica difícil. Eu conversei aqui com o vereador Marcial, do Partido Novo. Foi um prazer, um cara novo, esperto. Essa geração nova de político está vindo bombando. Foi um prazer mesmo. A visão de cidade. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Vamos lá. Já que estamos com o novo, velho, nós temos um prefeito extremamente novo, que veio já de um prefeito experimentado, tudo mais e tal, mas de um pouco mais antigo. Qual é a diferença que você vê de uma cidade para outra? De uma Curitiba que está começando agora, uma Curitiba que passou? São duas Curitibas diferentes. Eu fui vereador... Desculpa, mas eu não aguentei de perguntar isso para você. Não tem problema. Às vezes posso te botar numa cintura, mas eu sei que você não tem medo, fala... Não, e tem que ser dito, porque a gente tem que dar mérito para quem merece mérito. Eu fui vereador dos dois prefeitos. Fui vereador do Rafael Greca. Então você tem mais, qualquer um sabe. Eu posso falar com experiência. Eu vou falar para você, inclusive, uma informação que resume tudo. Durante os meus quase 7 meses como vereador aqui de Curitiba, eu busquei conversa e reunião para apresentar meus projetos, essas muitas ideias que a gente falou, agora até a ideia aprovada, inclusive lá na Câmara, com o prefeito Rafael Greca. Sabe quantas reuniões eu fiz com ele ao longo desse período, Beto? Nenhuma. Nunca consegui agenda com o prefeito Rafael Greca. Com o Eduardo Pimentel, eu tenho telefone dele, eu não preciso de tantas reuniões, porque eu consigo conversar com os secretários, eles já me escutam diretamente, e quando precisei para falar de algo aí sim, que eu precisava da atenção dele, estava lá o Eduardo para me receber. E nos eventos, é claro, a gente se comunica, estava hoje no almoço com ele, inclusive, mas
é um prefeito que escuta, é um prefeito que está próximo, é um prefeito que sim tem visão de cidade, como o Rafael Greca tinha também. Tem que ser elogiado novamente. Rafael Greca, grande urbanista, uma pessoa que ama a cidade, que estava preocupado com a cidade, mas era um grande centralizador. Eu acho que ele reconhece isso. Ele tinha que estar com o dedo em tudo. Só que não tem mente que consiga cuidar de uma cidade de quase 2 milhões de habitantes. Você tem que ter gente ao teu lado. E tem que ser, sim, aberto para crítica. Greca vivia no seu mundo, tudo era maravilhoso, a população de rua crescendo estrondosamente. Cresceu mesmo. E estava tudo maravilhoso. Não, na verdade não tem problema. O rei estava nu e ninguém queria falar. É verdade. Agora... uma frase perfeita, né? Faltou uma criança dizer isso para ele. Tá nu, né? Então, terminando agora de vez, prometo que eu vou parar de ficar cutucando o vereador. Eu conversei com o Marcial do Partido Novo. Obrigado, Marcial, pela presença. E deixo os microfones para você encerrar nossa conversa. Sou eu quem agradeço essa oportunidade, Beto. Foi um prazer te conhecer. Conversa agradável e sim, gosto quando a gente... Eu não tenho receio de falar a verdade. Isso já me deu muito problema, inclusive. Eu estou até hoje respondendo o processo do STF. A gente nem falou disso, porque no meu mandato primeiro, eu, justamente por essa dificuldade de trazer minhas ideias para a cidade, eu fui também buscar o curitibano que estava sendo prejudicado lá por Brasília. O meu gabinete que desvendou o esquema de monitoramento pelo TSE de todas as redes sociais do Brasil. A gente levou isso a gente levou isso para a mídia nacional e foi o que deu a primeira oportunidade que tive de aparecer assim em nível de Brasil, foi lá em 2022 com esse tema. E até hoje eu enfrento isso, então eu não tenho medo de falar o que falei de Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes, de Zanin, de Toffoli. Não vai ser medo de falar do Greca também, porque a gente, no caso, felizmente aqui do Greca, temos uma pessoa muito melhor do que todos esses que eu citei lá do STF. E tem críticas assim. Então a minha postura é sempre propositiva. Se critiquei alguém, é porque tenho o desejo de melhorar a nossa cidade, melhorar nosso estado e melhorar o nosso país, ainda que doa lá nos ouvidos do nosso STF, do TSE e de quem mais tenha que doer. E então eu agradeço essa oportunidade. Acho que agora nesse mandato com esse foco aqui na cidade de Curitiba em melhorar a vida do cidadão curitibano e sim, especialmente nas redes sociais, também defendendo o que precisa ser defendido em relação a valores, a princípios em nível de Brasil. O Brasil precisa também. Curitiba tem muita coisa fantástica, maravilhosa, tem muita coisa a melhorar, que a gente está tentando trazer um pouco mais de inteligência, tentando facilitar um pouco mais para quem quer produzir, para quem quer investir na cidade, mas a gente tem que estar com os olhos voltados para o Paraná e principalmente para o Brasil, que daqui a pouco a gente tem uma eleição que vai definir o futuro para saber se minha filha vai crescer num país correto ou se vai continuar o país que a gente vê hoje. Valeu, muito obrigado, Marcial, e até a próxima. Até.